Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, mais um momento de ensino da palavra de Deus e de aprendizagem. Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra para todos nós. Obrigado, Senhor, por mais esse momento na sua presença, por mais um estudo que o Senhor me deu para trazer para o teu povo. Que o Senhor alcance todos aqueles que o Senhor quer alcançar. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje tem por título Quando Deus chama alguém. Então, quando Deus chama alguém. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença onde você for. Então você foi chamado por Deus para fazer a diferença onde você está, onde você for. Então Deus lhe chamou para ser luz e sal. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, Deus criou o homem para, primeiro, Deus chamou o homem para ser a imagem e semelhança dele. Então, primeiro chamado de Deus ao homem, para ele ser a imagem e semelhança dele, Deus. Então, Deus criou o homem para ser esta imagem e semelhança. Hoje, sabemos que nós que já nascemos da água e do Espírito Santo, somos a imagem e semelhança do Deus Filho. Então, Deus nos chamou para sermos a imagem e a semelhança dele neste mundo. Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, e ele se tornou a nossa imagem e semelhança. Gênesis 3, 22, né? O que diz lá? Em Gênesis 3, 22, diz assim, Deus diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então Deus está dizendo que o homem é como um de nós. Então o homem, ele ficou como um da Trindade, né? E esse um da Trindade é Jesus. Por quê? Porque o homem ficou conhecendo tanto a parte boa como a parte ruim. O homem ficou sabendo o que é bom e o que é ruim. E a pessoa da Trindade, que se tornou um ser humano e levou sobre si os nossos pecados, e assim sabe, né, provou na sua carne o que é ruim, o que é mal, o que é os nossos pecados. Então ele sabe o que é bom e o que é ruim. Ele também ficou sem a presença do Pai Eterno, porque o Pai Eterno, o Deus todo, né? O Pai Eterno não pôde contemplar a face do seu Filho, porque ele estava contaminado do nosso pecado. Então Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, e ele se tornou a nossa imagem e semelhança. Então Jesus, ele veio a esta terra, ele se tornou a nossa imagem e semelhança. Como assim? Primeiro Deus fez o homem à imagem dele e a semelhança dele. Por quê? Porque Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que em Gênesis 3, 22 a gente sabe que é Jesus, ele era perfeito, nunca pecou. O homem também, mesmo sendo do pó da terra, era perfeito, até pecar.
quando o homem pecou, se tornou imperfeito. Então o homem se tornou imperfeito e Jesus veio a este mundo. E no seu corpo ele se tornou imperfeito. Por quê? Porque levou o nosso pecado. Jesus nunca pecou, mas ele levou o nosso pecado sobre o seu corpo. E assim ele teve que morrer. Por quê? Porque levou a imperfeição no seu corpo, que era o nosso pecado. Então, Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Mas, quando o homem pecou, Deus veio e se tornou a imagem e a semelhança do homem mortal, do homem pecador, do homem que se sentiu a ausência de Deus. E para quê? Para que levasse novamente esse homem que tinha se desviado, que tinha pecado, para que levasse esse homem à presença de Deus. Então, para que o homem voltasse a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, e ele se tornou a imagem e semelhança do homem. Para quê? Para que o homem voltasse a ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem só volta a ser a imagem e semelhança de Deus quando ele recebe o Filho de Deus e quando o Espírito de Deus entra dentro dessa pessoa e volta a dirigir a vida dessa pessoa, e no arrebatamento esta pessoa terá um corpo completamente santo, livre do pecado, como era antes do pecado, né? Então esse foi o primeiro chamado. Deus chamou o homem, Deus criou o homem, Deus chamou o homem. A Bíblia diz que Deus chamou o homem para ser santo, para ser separado. Ele nos escolheu para isso. Então no começo ele fez o homem à imagem e à semelhança dele para isso, para ser essa pessoa santa, separada, para que este homem vivesse em comunhão com o Pai. Segundo chamado, Deus criou o homem e lhe chamou para ser o líder de todo o planeta Terra e de toda a criação nela existente. Então, o segundo chamado de Adão, do homem, foi para ser o líder do planeta Terra e também de toda a criação de Deus existente nessa terra. Terceiro chamado, Deus chamou Adão para dele vir toda a humanidade. Então, o terceiro chamado de Adão, no caso aqui, foi para dele vir toda a humanidade. Porque Deus criou o homem, depois dele Adão, ele criou a mulher, e depois deles dois viria toda a humanidade. Quarto chamado, Deus chamou Adão para dar frutos para Deus e ter um relacionamento íntimo com o Pai Eterno e toda a criação do Pai Eterno, e ser uma bênção para toda a criação e humanidade. Adão não cumpriu o seu chamado e é expulso de uma terra muito boa, abençoada, onde tudo vivia em harmonia e santidade. Ele foi expulso dessa terra para uma terra amaldiçoada, pois o homem deixou de ser guiado pela palavra do Pai Eterno, para ser guiado pelo inimigo do Pai Eterno. Adão deixou de andar segundo o Espírito de Deus para andar em sua carne e no domínio do diabo. Em Gálatas 16 e 17. Em Gálatas 5, 16 e 17 nos diz: andai no Espírito, deixa eu ler bem aqui, que jamais satisfareis as concupiscências da carne. Deixa eu ler aqui bem direitinho. Gálatas
5, 16 e 17 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o Espírito de Deus luta com a nossa carne para não fazermos aquilo que queremos, né? Nós queremos, a nossa carne quer, é pecar. E Deus nos chamou para ser o quê? Chamou Adão para frutificar, para produzir frutos, tanto frutos espirituais como frutos humanos, né? Tivesse filhos. Adão não cumpriu o seu chamado e foi expulso, né, da presença de Deus. Quinto chamado: Deus chama Noé para construir uma arca que seria a salvação para ele e toda a sua família. Toda a sua família e animais, mas também para todos aqueles que crescem na pregação dele e entrasse com ele, Noé, na arca, né? Então aquela arca cabia, né, pessoas, mais pessoas. Mas além de Noé e sua família, ninguém mais creu para ser salvo. Então ninguém quis a salvação que Deus ofereceu através de Noé, daquela arca. Sexto chamado: em Gênesis 12, do 1 ao 2, Deus chama Abraão para ser o pai de uma nação terrena, mas também de uma nação espiritual. Deus criou Adão, um homem santo, para ser uma bênção para a humanidade e toda a criação. Adão não foi fiel até o fim e se perdeu, levando toda a humanidade e criação de Deus à destruição. Mas Deus chama Abraão do meio de um povo perdido. Preste atenção à diferença. Então Deus fez Adão um homem santo, um homem perfeito, um homem que tinha comunhão com ele, um homem para governar a terra, para frutificar. Mas Adão pecou e perdeu, né, a bênção. Mas aqui Deus chamou Abraão do meio de um povo perdido, idólatra, para fazer dele um novo povo, um povo que voltaria ao primeiro amor. Então, Abraão, o pai dele, era idólatra, fabricava ídolos. E foi desse meio que Deus chamou Abraão. Então, e Abraão creu no chamado de Deus e obedeceu. Um povo que voltaria a andar na direção do Espírito de Deus. Um povo que, por mais pecadores que fosse, não gostam de pecar e se esforçam, lutam dia e noite com a sua carne e com Satanás para não fazerem a sua própria vontade. Então foi isso que Deus fez quando chamou Abraão para ser uma bênção para a humanidade, porque Adão não permaneceu fiel até o fim. Agora Deus chama outra pessoa, um outro homem e sua mulher para voltarem a ser bênção, para que deles viesse uma nação nova, um novo povo, um povo que iria adorar Ele, Deus, um povo que iria se voltar a ter comunhão com Ele, Deus, um povo que seria seu. Então Abraão creu em Deus e permaneceu fiel ao seu Deus até o fim de sua vida nesta terra, e dele veio o Filho
do Pai Eterno. Então, de Abraão veio o Filho de Deus, Jesus Cristo. Sétimo chamado: Jesus foi enviado pelo Pai Eterno a este mundo, governado pelo maligno, para chamar deste mundo todos aqueles que na eternidade já haviam dito sim para Jesus. Então preste atenção aqui. Deus faz um homem perfeito e coloca este homem sobre as mãos deste homem, o governo de todo o mundo e toda a humanidade, toda a criação de Deus. Mas o homem não permanece firme. E Deus chama do meio desse mundo corrompido, cheio de pecado, idólatra, um homem, para que desse homem venha uma nova nação, um novo povo, um povo que iria ser chamado de povo de Deus. Deste homem viria um povo terreno e um povo espiritual. E deste povo, os descendentes desse homem chamado Adão, viria o Filho de Deus. E do Filho de Deus, de Jesus, dele viria o povo espiritual que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus se tornou um ser humano visível na plenitude dos tempos para salvar todos aqueles que no mundo invisível e real, o mundo invisível, meus irmãos, o mundo espiritual, o mundo eterno é o mundo real. Este mundo que vivemos é um mundo irreal, é um mundo de fábulas, de fantasia. Nada que existe neste mundo é verdade a não ser a palavra de Deus, a não ser a palavra do Senhor. E é essa que é perseguida, é essa que Satanás quer tirar, porque ele não quer a verdade nesse mundo dele, que ele governa. É por isso que ele persegue aqueles que servem a verdade. Então Jesus veio a este mundo para tirar deste mundo todos aqueles que já no mundo eterno, na eternidade, já disse sim para Jesus. Porque para o mundo se materializar, é necessário que ele já venha do espiritual. Então Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele disse que iria ter guerras, rumores de guerras. Ele disse que iria ter guerras de nação contra nação. Ele disse que existiria fome, terremotos, peste. Ele falou dos 4 cavaleiros. Ele revelou o Apocalipse para João. Quer dizer, tudo aquilo ali já estava na eternidade. Faltava se materializar, faltava se tornar visível para esta geração, porque as gerações passadas não viram. Então, para elas, isto não foi real, isto não aconteceu, mas para nós está acontecendo, isto está tornando real, porque já veio da eternidade. E na eternidade, todos os filhos de Deus já disseram sim, mas precisa se materializar, porque foi na matéria, foi na carne que o homem pecou, e é nessa matéria, nessa carne, que o homem precisa dizer sim para Jesus. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, mas é exatamente isto. Então, Jesus se tornou um ser humano visível, na plenitude dos tempos, para salvar todos aqueles que no mundo invisível e real, no mundo eterno, já haviam dito sim para ele como seu Salvador e Senhor de suas vidas. Então, quando a gente lê em Gênesis 3:22, a gente vê Deus dizendo, o homem se tornou um de nós. Quer dizer, Jesus, como homem, como Deus homem, como Deus filho, já estava lá na eternidade.
ele já existia na eternidade. Ele só ainda não tinha se materializado neste mundo. Então ele veio neste mundo assim como todos nós, né? Porque nós viemos de Deus. Nós já estávamos em Deus. Nós já existíamos em Deus. E quando Deus nos mandou para o ventre de nossa mãe, então nós fomos materializados. E Deus já sabia quem iria crer nele e quem não ia, porque já vivíamos lá. Preste atenção, o mundo real é o mundo espiritual, é o mundo eterno, não é este. Então, em Gálatas 5, do 4 ao 5, deixa eu ler bem aqui, Gálatas, capítulo 5, e capítulo 4, versículo do 4 ao 5, nos diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus, na plenitude do tempo, na plenitude do tempo, o que é isso? Plenitude do tempo. Plenitude significa totalidade, completo. Quando completou o tempo para a vinda do Filho de Deus, a primeira vez a este mundo, para se sacrificar pela humanidade e tirá-la do domínio do diabo. Então Jesus veio a este mundo cumprir o chamado do Pai Eterno para salvar a humanidade. João 6, do 38 ao 40, Jesus diz lá que ele veio porque o Pai mandou ele. Ele não veio para fazer o que ele queria, ele veio para fazer aquilo que o Pai mandou, não é? Então aqui o oitavo chamado. Jesus veio a este mundo para salvar todos aqueles que o Pai Eterno mandasse até ele. João 6, do 39 ao 40. Isso aqui eu já li várias vezes, mas eu vou ler mais uma vezinha. Diz o seguinte, João 6, versículos do 39 ao 40, nos diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esta é a vontade do Pai. Para isto, Jesus veio. Para isto, Jesus foi chamado. Então, cada um de nós temos um chamado por Deus para realizarmos algo neste mundo. Então, Jesus, ele também teve o seu chamado. Jesus veio com um objetivo a este mundo. Jesus veio para resgatar o homem, para redimir o homem, para libertar o homem das mãos do maligno, para salvar o homem da condenação eterna. É o nono chamado. O Espírito Santo também foi chamado para entrar neste plano de salvação e restauração da humanidade e demais coisas. Então, o Espírito Santo, depois que Jesus subiu, ele foi chamado para também realizar uma obra. Aqui em João 14:16, nos diz o seguinte. João 14:16 diz assim:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo viria para ficar com o seu povo, para ficar com a igreja. Então, esse era o chamado do Espírito Santo a este mundo. O chamado dele era para ser o consolador dos irmãos da igreja, o convencedor, de convencer os pecadores dos seus pecados, do juízo de Deus e da justiça. Em João 6, 38 a 40, Jesus nos diz que aquela pessoa que o Pai mandar até ele, Jesus, ele de maneira nenhuma lançará esta pessoa fora. Seja bem-vindo, irmão Wellington, que o Senhor lhe abençoe. Já em João 16, 8, nos diz que é o Espírito do Pai Eterno quem convence a pessoa do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Então é o próprio Espírito quem convence o pecador de que ele é pecador, que ele precisa de salvação e que se ele não receber Jesus, não se arrepender dos seus pecados, não confessar, não vir para Jesus, ele vai para a perdição eterna. Em Romanos 10, 17, Paulo nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é só a fé no Filho de Deus é quem nos resgata das mãos de Satanás. Porque quando eu creio em Jesus, quando eu sou convencida pelo Espírito de Deus, creio em Jesus, arrependida, vou até Ele e confesso os meus pecados e Ele me perdoa. Quem ainda não tem Jesus, recebe Jesus e é salvo das mãos do maligno. Em Mateus 28, do 19 ao 20, Jesus nos manda ir para todo o mundo para pregarmos a palavra de Deus, para gerar fé nas pessoas que ouvirem a sua palavra. Logo, acontece assim. Primeiro, a palavra de Deus é pregada, o Deus é Espírito usando esta palavra, vai convencendo a pessoa a ir até Jesus para ser salva. A pessoa, depois de entender a palavra pregada, a pessoa se arrepende dos seus pecados. O Deus Espírito leva esta pessoa até o Deus Filho, e esta pessoa recebe Jesus como o seu único e suficiente Salvador, recebe o perdão dos pecados, recebe a justificação, porque ele foi perdoado, porque Jesus pagou o preço por ele, né? Então, o diabo sabe como funciona no mundo espiritual, mas também no mundo terreno e visível, como acontece o resgate das pessoas das mãos dele. Então, o diabo, ele sabe como é que Deus, no mundo espiritual e no mundo visível, fez para resgatar o homem, para restaurar o homem, para redimir o homem, para tirar o homem das mãos do diabo, do domínio de Satanás, da escravidão do pecado.
Então o diabo se levanta para tentar impedir os trabalhadores enviados por Deus para resgatar pessoas, né, de todo mundo que vivem sobre o juízo do diabo. Então, o diabo, ele se levanta contra estas pessoas que Deus chamou para ir até as outras pessoas em todo o mundo com a palavra de salvação de Jesus. Ele se levanta contra essas pessoas para tentar impedir estes trabalhadores do reino de fazer aquilo que Deus mandou. Então ele tenta distrair estes enviados de Deus com as coisas deste mundo, com trabalho, família, poder, fama, elogios, dinheiro, sexo e muitas outras coisas, né, carnais. Então o diabo, ele bota tudo na frente daquele que foi chamado para ir ao mundo, levando a mensagem de salvação, para alcançar mais vidas, para que o Espírito Santo convença mais pessoas, para que essas pessoas não vá, para que essas pessoas não façam a vontade de Deus. Então Satanás tenta tirar o enviado de Deus do seu propósito, que é levar a mensagem de salvação para que as pessoas não ouçam a palavra de salvação. Não ouvindo, não podem ser convencidas pelo Espírito Santo e não irão a Jesus para serem salvas da condenação eterna e do domínio do diabo. É isso que o diabo faz, meus irmãos, comigo e com você, para nos tentar impedir de levar a mensagem de salvação para mais pessoas serem salvas. Então nós temos que vigiar para não deixar o inimigo atrapalhar o nosso objetivo, o nosso chamado de ir até as pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, sem Deus e sem salvação, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então Satanás também se levanta para intimidar e colocar medo nos enviados de Deus, para que ele tenha domínio sobre a vida deste enviado, para levar a palavra de vida, de libertação para todo mundo. Então o diabo, ele tenta nos intimidar, ele tenta nos colocar medo, para que não façamos a obra de Deus. No 10º chamado, Deus chamou a mim e a você. Então Deus nos chamou para quê? Para irmos, né? Para sermos uma bênção por onde formos e levarmos a sua palavra de salvação. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, aqui 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, nos diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs entre nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então Deus, ele nos chamou, ele chamou a mim e chamou a você para fazermos algumas coisas, né?
Então, em 2 Coríntios 5, do 18 ao 20, Paulo nos diz, versículo 18, tudo provém de Deus. Foi o próprio Deus quem nos reconciliou consigo mesmo. Então, verso 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, através de Jesus Cristo, Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Porque foi Jesus quem veio a este mundo, pregou a palavra, ele se tornou o sacrifício que Deus exigiu pela nossa salvação, ele morreu. Então, em Jesus, que é Deus, fomos reconciliados com o Pai Eterno. Então, foi o próprio Deus, Espírito, que morava dentro do homem Jesus, quem nos convenceu que Jesus é o juiz, é o único Salvador da nossa vida. Atos 4, 12 nos diz o seguinte. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o Espírito Santo é quem convence o pecador de que ele, sem perdão, sem Jesus, não tem perdão e ele precisa se arrepender, confessar os seus pecados a Jesus e a Jesus recebendo perdão. Foi o próprio Deus que nos deu, ou quem nos deu, o ministério da reconciliação. Mateus 28, do 19 ao 21. Jesus diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele nos manda ensinar essas pessoas tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, isso se chama levar essas pessoas a se reconciliarem com Deus. Porque Jesus já veio e nos levou até o Pai Eterno. Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Em 2 Coríntios 5, 19, Paulo diz: a saber que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Como Deus estava em Cristo? Porque o Espírito de Deus morava dentro do corpo de Jesus. Então, ele estava em Cristo como ele está em nós. A saber que Deus estava em Cristo, ou melhor, o homem Jesus era o tabernáculo do Pai Eterno. E o Pai Eterno morava dentro do homem Jesus e estava em Jesus, reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus disse várias vezes, as palavras que eu digo não vêm de mim mesmo, vêm do Pai. Então, quem é que estava dentro de Jesus? O Pai Eterno. Então, o Pai Eterno mandava Jesus falar, pregar, dizer aquelas palavras, para que os homens crescem, fossem convencidos pelo Espírito Santo, pela palavra, e cresce em Jesus e recebesse Jesus, e é o que acontece hoje. Mas ainda em 2 Coríntios 19, 5,19, nos diz que Deus não imputou aos homens, ou melhor, atribuiu aos homens. Então, Deus não atribuiu aos homens a responsabilidade dos seus pecados. Por que Deus não fez isso? Porque nós não podemos pagar os nossos pecados. Nós não temos condição de fazer nada para que Deus nos perdoe por nós mesmos. Então, o que temos que fazer é ouvir a palavra de Deus, ser convencida pelo Espírito Santo, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Jesus
e recebermos Jesus como Salvador, porque foi Jesus quem pagou o preço pelo nosso pecado. Aí Jesus, como sacrifício, vai até Deus e diz: eu já paguei o preço pela Maria Antônia. Ela não está devendo mais nada, porque ela já crê em mim, já me recebeu. Então o Pai o quê? Não imputa os meus erros, os meus pecados, porque já foi caído sobre Jesus. É por isso que diz aqui, não é? Deus não imputou aos homens, ou melhor, atribuiu aos homens a responsabilidade dos seus pecados. Foi atribuída a Cristo. Foi Jesus quem levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Em João 3,16 a 18, Jesus diz, versículo 16, que ele foi dado ao mundo por muito Deus amar esta humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a humanidade precisa crer e receber o Filho de Deus, né? O Filho dele, Deus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor, para obter o perdão, a salvação dos seus pecados. Mas isto com arrependimento e confissão de pecados. No versículo 17 de João 3, diz o seguinte: Jesus diz que o Pai lhe enviou ao mundo. Não foi para julgar o mundo, mas foi para salvar o mundo. Não para condenar, não para julgar, não para reclamar dos pecadores. Ele veio para salvar, porque ninguém poderia se salvar. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Jesus, ele veio para nos tirar desta morte, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar um novo espírito, um espírito vivo, um espírito que se relacionava com o Pai eterno. No versículo 18, Jesus diz, para a pessoa ser salva da condenação que recebeu em Adão, é preciso crer nele como o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Vou ler aqui o versículo 18, João 3, 18, diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, só não é condenado aquele que crê no Filho de Deus, porque foi ele que foi condenado no nosso lugar. Foi ele quem recebeu sobre o seu corpo santo e perfeito, porque nunca pecou. Foi ele quem recebeu os nossos pecados. E ele se fez maldição naquela cruz, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, como era antes do pecado. Então, versículo 17 nos diz isso. No versículo 18, Jesus diz para a pessoa ser salva da condenação que recebeu em Adão, é preciso crer nele, Jesus, como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Ainda em 2 Coríntios 5,19, vou ler aqui o versículo 19 de 2 Coríntios, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o que é que Paulo nos diz aqui? Paulo nos diz que o Pai nos confiou a palavra da reconciliação, ou melhor, Deus, depois que Jesus subiu ao céu, Deus voltou, não é, para esta terra. Então, Jesus voltou para esta terra, não mais em carne e osso, não mais em um corpo humano, mas ele voltou para essa terra na pessoa do Espírito Santo, para morar no tabernáculo chamado Filhos de Deus. Então, cada um de nós é um tabernáculo. E o Espírito Santo mora, ele habita, ele mora dentro de todos aqueles que crê verdadeiramente em Jesus como Salvador. Então, Jesus veio até nós na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus. Então, Jesus hoje mora dentro de todos os filhos de Deus. E o Pai Eterno confiou o ministério, preste atenção, a responsabilidade que eu e você tem. Então, o Pai Eterno confiou o ministério da reconciliação da humanidade a mim e a você, meu irmão e irmã. Por isso, não podemos parar de anunciar a palavra de vida, salvação e libertação destas pessoas. Então, é por isso que o diabo luta para nos impedir de levar a palavra de reconciliação. Porque Jesus veio e nele foi a humanidade, aqueles que querem ser reconciliados com Deus, serem reconciliados. Mas quando Jesus subiu ao céu, então Jesus veio, mas não em carne e osso, não como ele esteve aqui, não com o corpo humano. Ele veio na pessoa do Espírito Santo e dentro de nós agora somos estas pessoas que assumimos de Deus, porque ele nos chamou para levarmos esta mensagem de reconciliação. E é através de nós, como seres humanos, como tabernáculo do Espírito Santo, que ele está convencendo as pessoas que ouvem a mensagem dele através de nós. Então, o Espírito Santo, ele convence as pessoas que estão ouvindo a mensagem de salvação e trazendo estas pessoas até Jesus, para receberem Jesus como Salvador de suas vidas. Então, lembre que você é apenas o tabernáculo do Pai Eterno neste mundo, onde o Pai Eterno se esconde. O Pai Eterno se esconde agora, aqui neste mundo visível, não é mais no corpo de Jesus, porque Jesus não está mais aqui como ser humano. Quem está agora sendo o tabernáculo do Espírito de Deus, somos nós, os filhos de Deus. E somos nós que Deus nos deu o ministério, depois que Jesus foi para o céu, ele nos deu o ministério da reconciliação da humanidade, dos seres humanos, daqueles que querem Jesus como Salvador. E nós temos esse ministério de levar essa mensagem de reconciliação para as pessoas que ainda estão mortas espiritualmente, estão perdidas, estão condenadas, como nós éramos. Nós temos este ministério de levar esta mensagem de salvação a estas pessoas, para que elas se arrependam, sejam convencidas pelo Espírito Santo que está dentro de nós, usando a nossa boca, para que essas pessoas sejam salvas, não vá para o inferno, não receba a condenação eterna, né? Mas se eu não for, se eu não falar, se eu não disser nada, essas pessoas vão ser condenadas e nós seremos culpados do sangue dessas pessoas. Então, eu, né, e você devemos
fazer aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Então, lembre que você é apenas o tabernáculo do Pai Eterno neste mundo, onde o Pai Eterno se esconde e você deve ouvir e falar a palavra dele para as outras pessoas, para que sejam alcançadas pela palavra de Deus, né? E estas pessoas sejam convencidas pelo o Deus Espírito e vá até o Deus Filho e vá até Jesus e recebam a salvação que Jesus conquistou para cada um que se arrepender, confessar os seus pecados, receber Jesus e andar na obediência à sua palavra. João 14, 21 e 23. É por isso que você e eu somos odiados pelo diabo e a sua descendência, pois dentro de mim e de você mora o Espírito do Deus Pai e do Deus Filho, e também ficou conosco a palavra do Pai Eterno, que reconcilia os escravos do diabo e mortos espiritualmente ou espirituais a Jesus. E é por isso que eles têm, né, Satanás e a descendência dele, eles têm ódio dos filhos de Deus. Porque eles não querem que a gente pregue, não querem que a gente fale de Jesus, não querem que a gente que o Espírito Santo nos use para que outras pessoas sejam salvas. Toda vez que Satanás olha para um filho de Deus, ele vê o próprio Deus em nós, pois Deus mora em nós. João 14, 21 e 23. Deixa eu ler bem aqui. Então, Deus, o Espírito do Pai Eterno, hoje, ele se esconde das pessoas deste mundo, ele se esconde dentro de nós. Então, ele está dentro de nós, mas ele está falando através de nós. Então, João 14, 21 e 23 nos diz assim, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Diz o 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então Jesus está dizendo que ele e o Pai viriam para a pessoa que, arrependida, crê nele, está na obediência à palavra dele. Então ele está dizendo que ele, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, viria e faria nessa pessoa morada. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de mim, de você. E é ele que usa a nossa boca para, através da palavra dele, convença outras pessoas de que se elas não se arrependerem, de que elas não crerem em Jesus, elas vão para o inferno, elas vão ser condenadas. E é por isso que nós temos que falar, porque nós temos esse ministério de reconciliar o mundo com Deus. Em 2 Coríntios 5, 20, Paulo nos diz o seguinte, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou melhor, nós somos nesta terra embaixadores em nome de Jesus, não no nosso nome, como se o próprio Deus exortasse e não nós. Não é nossa palavra que pregamos, e sim do próprio Deus. Não somos
nós somos apenas um instrumento em suas mãos, quando nos deixamos usar por ele. Então é isso que nós devemos entender. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor para alcançar alguma vida. Deus fez Adão para ser uma bênção para toda a humanidade e criação, mas Adão trouxe a maldição para toda a criação. Abraão foi chamado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra podem, se quiserem, serem abençoadas através do descendente de Abraão chamado Jesus. Deus deu o seu Filho a este mundo para ser a sua voz nesta terra e também o seu presente a toda esta humanidade. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Jesus fez tudo como o Pai lhe havia ordenado e voltou para o Pai. Mas o Pai voltou para morar dentro de todos os seus filhos aqui na terra. Filhos e tabernáculos, né? Que estavam em Jesus. O Pai voltou em espírito para continuar através da sua igreja o ministério de reconciliação, de salvação das pessoas através de mim e você, como embaixadores de Deus em Jesus neste mundo. Nós somos embaixadores do reino de Deus, do reino da eternidade, neste mundo perecível. Nós somos embaixadores de um mundo eterno, em um mundo perecível, para levar as pessoas deste mundo perecível para um mundo eterno. 1 Coríntios 15, do 52 ao 54. E você, meu irmão e irmã, tem feito como Abraão, que obedeceu a palavra do Pai eterno até o fim, ou tem feito como Adão, que obedeceu a palavra do Pai eterno apenas um tempo, né? Adão obedeceu a palavra do Pai apenas um tempo. Se você está longe de Deus, venha para Ele, pois Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você fosse salvo, né? Fosse liberto, fosse livre do castigo eterno. Não deixe o inimigo da sua alma lhe enganar com as coisas deste mundo e nem com as suas mentiras. O diabo mente dia e noite. Este mundo é um mundo de mentira. A briga está grande entre a verdade e a mentira. No Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar em sua vida e fazer dela a sua casa. Mas você precisa abrir a porta e convidá-lo a entrar. Em João 1:12 nos diz que para você se tornar um filho do Pai eterno, você precisa receber em sua casa, em sua vida, o Filho do Pai eterno. Então em João 1:12 diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você, meu irmão, que já tem Jesus, você foi chamado e foi lhe dado em suas mãos o ministério da reconciliação.
é nossa obrigação de levarmos a palavra de Jesus para todas as pessoas. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E um dia ele vai cobrar de mim e de você. E você que não tem Jesus, ainda não recebeu Jesus como Salvador, mas entendeu essa mensagem. Você que está me ouvindo, quer receber Jesus como Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi essa mensagem e eu recebo, Senhor, agora na minha vida. Eu quero que o seu Espírito venha habitar em mim também, porque eu também quero o seu perdão. Eu também estou arrependido e eu entendi que esse mundo é um mundo de ilusão, de fantasia, de mentiras. E eu quero o mundo onde o Senhor governa, onde o Senhor manda, pois o Senhor é a verdade. E o mundo em que o Senhor governa é eterno, não é passageiro como este mundo. Me aceite como seu filho, como seu escravo. Eu quero, Senhor, perdoe-me e me aceite. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que Jesus lhe salvou, você é salvo. Então, que o Senhor lhe abençoe. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe. Dê o seu like. Vá lá no meu canal no YouTube. Se inscreva. Se inscreva no Instagram. E também comente. Faça o seu comentário. E até o próximo estudo. Até terça-feira.